Eu sou o professor João Nunes e tenho a seguinte pergunta para vocês. Como você vê a crise envolvendo a polícia no Ceará? Você está a par do que está acontecendo de fato no Ceará, com a crise da polícia no Ceará? E o que o Bolsonaro tem a ver com essa história? Bolsonaro e os milicianos. O que você acha? É sobre esse assunto que vou tratar nesse vídeo agora. Bom, o senador Cid Gomes, o irmão do Ciro Gomes, ele sofreu um atentado numa greve dos policiais lá no Ceará. Ele estava tentando mediar o conflito e levou 2 tiros. Esse acontecimento aí deu margem para assolar ainda mais a crise envolvendo a polícia do Ceará, o governo e a crise no que diz respeito à segurança pública. O que nós temos, na verdade, é que homens encapuzados, parte de policiais encapuzados em Sobral, resolveram afrontar, na verdade, o governo e a sociedade do Ceará. De que forma? Eles estão reivindicando salários, que é justo reivindicar salário. Acontece que parte desses policiais, eles não aceitaram a proposta do governo. Essa luta, essa história aí já dura mais ou menos uns 4 meses, desde o final do ano passado, que essa pendenga está rolando. Ocorre que nesse momento agora a situação ficou mais tensa ainda, porque PMs encapuzados afrontaram a população, afrontaram, na verdade, a segurança. PMs que deveriam servir de segurança para a sociedade passaram a apresentar, na verdade, a insegurança. E mais ainda nessa história. Segundo notícias, o Bolsonaro e os milicianos, na verdade, a milícia está por trás dessa história aí. As milícias e o Bolsonaro praticamente estão por trás dessa história. Por quê? Porque nós sabemos que há uma parte dos policiais que são favoráveis, que apoiam o governo Jair Bolsonaro e que os milicianos são apoiados pelo Bolsonaro. A ideia de estabelecer uma crise no Ceará envolvendo os policiais dá margem para que o governo Bolsonaro possa colocar em prática as suas intenções, os seus interesses e o interesse também dos milicianos. Então a questão é muito perigosa. Se você perguntar, mas o Cid Gomes não estava errado, ele não afrontou também os policiais, na verdade tentou mediar o conflito e deu no que deu. Os ministros do Supremo, melhor dizendo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo menos o Alexandre de Moraes e o Lewandowski, já afirmaram que a greve é ilegal, primeiro porque a polícia não pode fazer greve, e que o que eles fizeram no Ceará, na verdade, põe em risco a sociedade e é totalmente ilegal, de forma que são passíveis de punição. Diante dessa realidade, o Bolsonaro ele se aproveita da situação para defender o chamado excludente de ilicitude, que nada mais, nada menos, significa a licença para matar para os policiais. É isso que o Moro já defendia no seu projeto de segurança pública. O Bolsonaro agora aproveita essa situação para encaixar essa história aí do excludente de ilicitude. O pior de tudo isso, diante de toda essa realidade que a gente vive, é que nós temos uma sociedade ainda extremamente conservadora, autoritária, temos uma participação muito forte, inclusive, de setores da igreja, dos cristãos, dos evangélicos principalmente, que apoiam o Jair Bolsonaro e também estão apoiando, na verdade, tudo o que ele realiza, inclusive envolvendo os milicianos. Essa é uma questão muito perigosa. Segundo o filósofo Paulo Giraldelli, na verdade, o que o Bolsonaro quer é destruir a República. O filósofo e youtuber
Giraldelli está chamando sempre a atenção o seguinte: a questão não é só a democracia, a questão é a república. O Bolsonaro, na verdade, tenta impor o seu regime, principalmente com o apoio dos milicianos, o seu regime militar autoritário, com o apoio dos milicianos. E isso é um grande risco que nós estamos vivendo nesse momento. Como diz assim, nós estamos ultrapassando trincheiras aí perigosas. Ou seja, não é só uma questão de democracia, do Estado de Direito que está sendo ameaçado. É a questão da República Brasileira que está sendo ameaçada e que coloca em risco toda a sociedade. Há alguns sinais interessantes que, diante dessa situação aí do Bolsonaro, ela está se apresentando. Por exemplo, grande parte dos governadores, inclusive do Norte, Nordeste, do Sul e Sudeste, por exemplo, estão se organizando, inclusive, contra determinadas medidas e ações do governo Bolsonaro. Isso não deixa de ser interessante, mas o fato é que nós estamos trilhando o caminho de um fascismo muito acelerado, cada vez mais autoritário. Aí eu quero chamar a atenção o seguinte: se você normaliza, se a população normaliza as ações truculentas do Bolsonaro, dos milicianos, dos seus seguidores, significa normalizar o fascismo, a intolerância, ser contra o Estado de Direito, ser contra a democracia. E para finalizar o nosso vídeo, eu tenho ainda a seguinte pergunta: o que você acha agora de tudo isso? Como você está vendo essa história? Como você está acompanhando? Quais as notícias que você está acompanhando? A República Brasileira corre um risco, de fato, com o Bolsonaro e com os milicianos? Esse acontecimento em Sobral tem a ver com um projeto de destruição, de fato, da República Brasileira? Essa é uma questão interessante. Seria importante que você fizesse os seus comentários, dê a sua opinião, se é contra ou se é a favor, dê a sua opinião. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de ativar o sininho para receber as nossas novidades e também de acessar a nossa playlist de sociologia, de ciência política, de metodologia científica, de atualidades e muito mais. Até mais.